Boa tarde. É um prazer ter a casa cheia quando se trata de cultura e, sobretudo, quando se trata de um primeiro livro. Deve ser uma alegria enorme para ti e por isso eu fico feliz também. E se calhar começámos aqui por ler um poema. Não sei se queres ler tu, para inaugurar. Sim. O Lençóis. Primeiro queria vos agradecer a todos por terem vindo. A minha mãe já me está a dizer para encostar o microfone mais aqui à boca, já me está a dizer. Olha, vou começar então a seguir a sugestão da Francisca e vou-vos ler um pequeno poema em prosa. Lençóis com cheiro a peixe. As fachadas são lençóis com cheiro a peixe, que esvoaçam alvos, e o que está para lá dos lençóis imaginar-se-á em casa divina. Das janelas pendem castos, onde uns são os outros, sem ser notado, e entro através deles, em períodos enfermos. Abandono-me. A perspectiva do mundo físico mudou, inclusive o corpo, o próprio corpo. Só mais um corpo de lençóis onde coexistem, onde se cruzam olhares virgens e espíritos chamuscados. Os pés, colossais, gigantes, a cobrir o tronco que desaparecia. A cabeça permanecia e quase a conseguia ver. Como se o olhar fosse algo externo. Folhas que crepitam para longe das castanhas. Deslocada, pendendo em cima dos pés insuflados, pequenina, ervilínea e quente, com as orelhas ligadas uma à outra por inexistente compressa de calor. As mãos, que empurravam as velas, acendem agora um cigarro. O rio derrete-se. A sensação de profundidade numa cama de chamas maternais. Leves, os pés, âncoras de um navio em chamas. Soltam-se e a cabeça, pesada como mercúrio, eleva-se. Mas na sua dimensão reduzida não ultrapassa o olhar das silhuetas encardidas. Aproximam-se. Pode ser a mãe, pode ser o pai, e até a avó. Afagam-me em ternura abrasadora, e os pescadores reúnem-se na fogueira das suas histórias. Agora, antes de começar a fazer aqui algumas perguntas ao João, vai ser uma conversa muito relaxada, muito tranquila, mas achei que fazia sentido ler o prefácio que escreveu o Pedro Sena Lima. Um laboratório de areia. O que esperamos de um poema hoje? Cada primeiro livro de poesia ecoa essa pergunta antiga de milénios, mas mais sagrante hoje. Talvez esperemos aprender o próprio tempo, uma forma de respirar as palavras, de compreender a ver através das metáforas. Um laboratório de areia, onde os relógios do corpo se sintonizam com a respiração dos planetas. Mas também procuramos do poema uma voz nova, que sons se ergam entre ruínas, vazios, repetições, criando um caminho translúcido, onde se veja o depois do longe. A que surge neste livro é uma voz que se constrói entre vidro e música, entre complexidade e luz, povoada por isso por interferências, de outras presenças, marcadas em itálico no texto, e outras linguagens, obras musicais, o discurso cotidiano, de memórias. E por estar entre melodia e luz, o poema oscila entre metamorfose e acumulação. Há uma dinâmica influência barroca que reforça o discurso e enumera imagens sobrepondo-as em acumulação. E cita o poema que acabamos de ler. As fachadas são lençóis com cheiro a peixe que esvoaçam alvos, e o que está para lá dos lençóis imaginar-se-á em casa divina. Das janelas pendem castos, onde uns são os outros, sem ser notado entre através deles, em períodos enfermos, abandonam. A perspectiva do mundo físico mudou, inclusive é o corpo, o próprio corpo, só mais um corpo de lençóis onde coexistem, onde se cruzam olhares virgens e espíritos chamuscados, os pés colossais, gigantes,
a cobrir o tronco que desaparecia, mas é também essa acumulação que os transforma entre memória, texto de desejo e iluminação numa outra figura, numa outra existência. E se te tocasse, és ameaça de primavera nos condicionais de agosto, o verão. Mas se metamorfose e acumulação constroem tecidos de sombras a cada poema, também o gosto do jogo, do humor que surge entre narrar e descrever. Desse jogo nasce uma linguagem convexa, espelha entre tecido, mas sempre de ampliação. Neste livro, reconfiguração e ironia funcionam como coração e sangue. São duas mãos que trabalham cada poema para que se dilate do instante a que lhe deu origem, para ser parte da própria essência do tempo. Só a luz não tem princípio, meio e fim. Este prefácio é de maio de 2017, o que nos remete para o processo de gestação deste livro, que ainda foi distinto, não? Sim, esteve há algum tempo na incubadora, passou por algumas peripécias editoriais, mas era um percurso que tinha que ser feito até encontrar os editores Francisco e Nuno e a Fresca. Portanto, foi um caminho espinhoso, necessário, e estou muito feliz que tenha sido assim. Se gostava que tivesse sido antes, não sei. Agora é que é o tempo dele. Sim, e a Casa Cheia também prova isso. Esta é uma obra fotossensível. Queres explicar-nos porquê? O ato de criação nos versos que compõem os poemas surge de uma reação às primeiras horas, à luz das primeiras horas da manhã, ao acordar, ao reflexo da luz, quando esbate nas pedras das ruas do Porto, a essa reação quase alérgica que a luz me provoca, e leva-me a reagir e a tentar procurar um antihistamínico que combate essa reação nas palavras. Por isso é que é fotossensível. E creio que é o mote que acompanha todos os, visto por mim, na parte de trás dos bastidores da escrita, é o que acompanha os textos todos. Muito bem. Fotossensíveis. Folha na ausência de luz, versos de escuridão pálida. No peito, o crematório, somatório de toda a alucinação dos fins do mundo. Este livro divide-se em 3 partes, não é? Quase como se fosse uma composição musical. Há alguma narrativa por detrás desta estrutura? Eu pensei no livro. Isso foi uma coisa que me veio desde... Estava a escrever os poemas e senti que os queria dividir em 3 partes, como uma composição musical, como uma ópera. Também porque nas minhas memórias, a minha infância e a minha vida familiar está também ligada, uma parte da família, ao mundo da música. Então eu cresci, e da música clássica e contemporânea. Eu cresci com essa... São cromossomas, são moléculas que eu tenho em mim, e no momento em que estava a refletir sobre como é que iria apresentar os livros, como é que os iria pôr num texto, como é que eu gostava de ver, surgiu essa ideia de os montar como se fosse uma ópera. Pretenciosamente. Tens várias vozes também. Sim. Toda essa mistura de essas interseções, essa justaposição e sobreposição, essas infiltrações de vozes que vinham exteriores e que foram entrando na minha própria voz, na construção dos poemas, levaram a que fosse ainda mais
tivesse ainda mais significado pensar no texto como se fosse uma obra prática. E aqui estamos com Opus no título do livro. Este processo de composição levou alguns anos ou foi um processo mais imediato? O processo de composição dos livros o livro foi escrito num período que durou isso foi uma pergunta por acaso que me fizeram já hoje, quando eu estava aqui a entrar, que durou mais ou menos entre 1 ano e meio a 2 anos. Foi um período longo, como estávamos a falar há pouco, até ser editado. Mas foram escritos entre 1 ano e meio, 2 anos, alguns tiveram muito trabalho de edição e de escrita. 2 dos poemas saíram e ficaram assim, percebi logo que era aquilo que eu queria criar, e no final de mais ou menos 2 anos, entre 2009, 2010 e 2011, os poemas ficaram escritos. E à medida que fui amadurecendo a ideia de editar, falar com as editoras, todo esse processo, todas essas aventuras que o livro ia tendo para ser editado, daí de 2011 até ao prefácio também se passaram meia dúzia de anos. Foi um processo muito longo e agora já começou a caminhar. Muito bem. Gostavas de ler um poema? Leio. Mazurca? Leio, sim. Já te digo a página. Se calhar sabes. Mazurca. Contra o tempo, 4 pés incendiaram o silêncio. E o rio testemunhou na cópula de suas margens o erotismo dos canaviais. O fim, luxurioso pântano de inquietações e uma indistinta recordação de ti parece esvoaçar, mas os corvos não migram. Global Poetic System. Versos em conjuntiva distância, condicionais ligações, quadra em disjuntiva errância, irracionais sugestões. A semântica da sedução contemplativa por atlântica irradiação superlativa. Poetis ilimitada, serviço de mediação por ultraviolentas, principais clientes, eu, tu, outro. Folhear, com precaução. Como é que gostavas que este livro fosse folheado? Com precaução, mas com excitação, com sensações como a náusea de que nós falámos numa primeira conversa, com espanto, com estranhamento, com um arco-íris de sensações que não sejam exatamente as mesmas e para as quais possa haver até alguma familiaridade, mas que não sejam exatamente as mesmas de leitor para leitor. E cada um que folheie e que esteja a ler o livro pode, se fizer esse exercício, estou a ver as pessoas a terem sensações distintas e até pode vir a repulsa, pode vir o agrado, podem vir todas essas sensações que o livro está aí para receber. Sim. Sim. O riso também. Sim. Também usas bastante jogos de humor, como dizia o Pedro Sena Lima. Sim. E por falar no Pedro, porquê o Pedro para prefaciar o livro? Porque é um dos, talvez seja, tirando a parte mais óbvia da concepção biológica, que são os meus pais, talvez seja a pessoa mais importante ao livro estar como está, de ter esta experiência de poemas e para o trabalho que eu tive que fazer para chegar até aqui, o trabalho de desenvolvimento da linguagem, da criatividade, talvez tenha sido uma espécie de tutor
orientador, quase de guia turístico, que me levou numa espécie de um tuk-tuk pelas ruas da minha criatividade até conseguir encontrar ruas mais pequenas, ruelas, vielas, onde percebi, onde fui aprendendo a conseguir fazer das imagens metáforas. E com isso fui construindo a minha linguagem. E foi o Pedro que não foi ele que me deu isso, mas mostrou-me onde estavam as portas e eu fui lá para a chave. Foi assim. Muito bem. Imaginando que esse tuk-tuk também passou por algumas leituras, consegues olhar para este livro e reconhecer algumas das tuas leituras fundamentais? Sim, há uma que é imediata para mim. Herbert Welder talvez tenha sido, e passa... talvez tenha sido a leitura ou o autor que me fez sentir que queria... Eu não vou conseguir fazer isto, mas eu quero fazer isto. Com o miúdo que está a olhar para um jogador de futebol, para o seu herói, para o seu futebolista preferido e pensa, eu quero fazer aquilo. Quero aprender a rematar assim. E foi ao ler o Herbert Welder, eu já tinha as minhas inclinações para as letras, para o literário, e também, sem perceber muito bem, porque talvez estava latente também para a escrita, mas com o Herberto senti ou percebi aquilo que lhe deu, disse mal, e aquilo que me disse foi também que eu queria ter as minhas metáforas no papel. E depois do Herberto consigo saltar para a Natália Correia, para a Natasha Freire, para a Ana Atterley, com quem eu aprendi muito daquilo que é a parte experimental, que é a recriação e o jogo, em retirar quase um aspecto lúdico de quando estou a criar, de estar a criar novos significados e experimentar, a fazer jogos com as palavras, com os versos, com tudo todas as ferramentas que tenho à disposição para escrever. E não só que disse-me 3 ou 4 autores, e podia ficar aqui, para isso eles tinham que alugar e passar aqui a noite. Ficávamos a falar todos até amanhã. Quando é que começaste a escrever? Como é que começou esta experimentação? Esta experimentação, estava a dizer há pouco, esteve latente, e eu escrevia para mim, não consigo dizer, não me lembro de quando é que foi a primeira vez que eu fiz algo com este intuito, mas em 2008, 2009 foi quando eu decidi que já senti que tinha esperado tempo demais e que queria escrever e queria publicar. Depois até perceber, só vais publicar se as coisas tiverem alguma qualidade para poderem, no ponto de vista da recepção, para poderem ser publicadas. E portanto, quando é que eu comecei a escrever? Não sei, mas em 2009, 2008, foi quando senti que queria escrever para um público, para leitores. Muito bem. Gostavas de ler outro poema? Vamos a isso. Que é o Memorabilis. Memorabilis. Somados os caracteres da infância, o romance é um poema. A conclusão é a agitação na plateia depois de um solo. E as fugas bem temperadas de inocência ao som do cravo. Selvagens. As crianças livres na arca, no casco poroso do musgo. Inocência não resististe à inundação do tempo.
Sentidos virgens da razão devoram flores perfeitas. Só a luz não tem princípio, meio e fim. Inundação. Os dedos, pestanas queimadas na acidez da revelação. E tu? Também ouves as gaivotas a tocar violino? Não, mas um oceano de folhas secas talvez carregue no ventre um poema. Eu estava aqui a pensar nas palavras do Pedro. Ele diz-me que esperamos de um poema hoje. O que é que tu esperas de um poema? Eu espero que um poema me mostre algo, até como se fosse uma janela aberta, que se estivesse aberto de repente, que me esteja a mostrar naquele momento e até a convidar, que me esteja a puxar, que me esteja de um lado de fora ou de um lado de dentro, que me esteja a puxar para si mesmo e que me cative, que me sequestre, que me agarre, que me prenda, que me condições para ser, e as condições para ser solto têm que ser ler o poema até ao fim, e se o poema estiver a dar luta, se continuarmos com algemas, se continuar a aprender, ter novamente que ler outra vez, ter que reler e até conseguir encontrar a saída. O que é um poema que dá luta? Um poema que dá luta. Um poema que dá luta é um poema que seja um desafio, que seja desafiante, que seja. Falas a nível formal ou a nível de conteúdo, da forma como isso te toca? Sim, as duas coisas. Para mim, eu vejo, olho do ponto de vista, não consigo evitar isso, olho para um poema também do ponto de vista formal, mas do ponto de vista formal, mas só enquanto, quase enquanto camada mais fina, enquanto a parte de fora do poema que eu consigo, que eu retiro, que eu vejo primeiro, e depois o conteúdo, o desafio é o jogo da linguagem, é sobretudo a metáfora, são as imagens que se sobrepõem, são os mundos, os sentidos e o simbolismo que essas imagens trazem consigo, e quando são por efeito de colagem ou de pastiche, criam um significado novo e um simbolismo novo. E o desafio está nesse novo, em conseguir retirar e ficar a conhecer, e ser obrigado, como leitor, a ter que criar significados novos para as imagens novas que estão a ser dadas no texto. Muito bem. Eu reparei que aqui abres o livro com uma frase de Rimbaud. Eu não quero ler em francês para não me envergonhar. Queres dizer a tua frase? Não sei, depois corrijo-me. Sim. Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Quero ser poeta e... Trabalho para ser vidente. E eu fui procurar. Este excerto é retirado de uma carta a Jorge Isambard, professor, mestre dele, também achei graça, daqui a pouco falaste do papel do Pedro no teu trabalho. E a carta continua o seguimento desta frase. Eu achei particular para este contexto, porque assim, na minha grosseira tradução para português, ele continua e diz: trata-se de chegar ao desconhecido pela ruptura de todos os sentidos. O sofrimento é enorme, mas é preciso ser forte para nascer poeta, e eu reconheci-o como poeta. É este livro o teu reconhecimento como poeta?
Quando comecei a escrever, e voltando um pouco aqui a fita atrás, percebi que queria editar e ser editado. Queria que vocês me lessem, vocês e todas as pessoas que não estão aqui, que eu espero que venham a fazer. Não estava só a fazer poesia, estava também a escrever, estava a experimentar, a escrever contos, microcontos, romance, novela, literatura infantil. Mas havia uma vozinha, eu não sei se foi um anjinho, ou se era um diabinho, ou uma diabinha, ou uma anjinha, ou então pode ser um transgênero, que me estava a dizer que eu deveria começar por lançar um livro de poesia para ser reconhecido como poeta. E o primeiro livro a ser publicado que deveria ser um livro de poesia para que quando os leitores estivessem ou me evocassem por qualquer motivo, não sei se acontece ou não, o poeta viesse antes do meu nome. Poeta, e não outro género de literatura qualquer, de ficção ou de não ficção, exatamente por me reconhecer como poeta. Então é esta a tua arte de lição? É sim, isso? sim. Muito bem. Queres ler um último poema? Vamos ler. Tens alguma sugestão? Nenhuma. Vamos começar aqui de uma forma, vamos acabar então de uma forma mais leve e mais violenta também. Amém a todas as Marias. Bíblias, queimar até Deon. Crucifixos, ao lixo até Deon. Igrejas, abandonar até Deon. Éden, no quarto Medeon. Obrigada, João. E obrigada por estar aqui. Obrigado.